Atos 11, versículo 26. Atos 11, versículo 26. Sim. Diz o seguinte. Diz o seguinte. Rápido, rápido. Quando o encontrou, Sim. levou consigo para Antioquia. Sim. Durante um ano inteiro se reuniram lá, com a Sim. igreja de lá. Sim. Ensinaram um grande número de pessoas. Sim. Foi também em Antioquia Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados que os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. cristãos pela primeira Vez. A pergunta é, se os discípulos foram chamados por Paulo e Barnabé pela primeira vez em Antioquia de cristãos, qual era a religião deles antes de serem chamados pelo Paulo de cristãos? Pergunta, qual era a religião dos discípulos antes, ou seja, no tempo de Jesus, porque eles foram chamados cristãos pelo Paulo. Então, como é que eles se chamavam, identificavam-se como no tempo de Jesus, visto que foram chamados cristãos mais tarde, depois de Jesus ter saído desta face da terra? Nós podemos abrir a Atos 26, 5. Atos 26, 5. 26, 5 diz o seguinte. Eles me conhecem há muito tempo. Ok. E podem. E se quiserem testemunhar que vivo como fariseu, os fariseus são a seita mais antiga, a seita mais rigorosa da nossa religião. Ok. No israelita existiam três seitas. Existiam três seitas, que são os fariseus, saduceus e essêmios. Então, as pessoas que viviam lá certamente professavam uma das seitas. Este é Paulo falando. Paulo falando, estamos a falar depois de Jesus, depois dos discípulos. Os discípulos viviam lá. Então, se os discípulos não eram fariseus, eram saduceus ou essêmios. Não existia lá dentro do povo israelita o muçulmanismo. Mesmo ir na história, a não ser que seja por causa do Alcorão, só. Mas por causa da história, fatos comprovados, não existia islamismo lá. O islamismo simplesmente surgiu com o vosso profeta, o profeta que vocês seguem, simplesmente. Obrigado. Ainda estamos no tempo. Sem sair fora com o texto de o Amado perguntou a pergunta. Qual é a religião que o discípulo era antes de quando Jesus perdeu a vida, quando Jesus morreu? No Marcos 9, 40 e 41. 40, 41, isso que está lá? 40. Marcos 9, 40, 41. Diz essa palavra de Deus. Porque quem não é contra nós é por nós. 41. Portanto, qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. O discípulo de Jesus já era cristão, porque Cristo cristão provém nome de cristão. Por exemplo, você hoje, eu sou moçambicano, não é Moçambique. Eu sou moçambicano, porque eu não é, o nome do país não pode eu me chamar. Então Jesus é Cristo. Nós temos Cristo. É por isso que nós somos cristãos. No Mateus 28, 19 até para baixo, e de pregar o evangelho e fazer discípulos. Então, no Atos 11, 26, na primeira vez no país de Etiópia, chamado Cristão, porque os atos dele, o comportamento já era de Cristo. Ele já tinha comportamento de Jesus, do cristão no país de Etiópia. Porque o espaço e a vida viver como Cristo ensinou eles. Então, desde há um tempo, o discípulo de Jesus era cristão. Sim, obrigado. Bom, o irmão cristão cortou minha palavra, pois ele disse muito bem que
as perguntas que lhes foram colocadas não conseguiram responder nem sequer uma. Um dos nossos irmãos falou-nos aqui que o Marcos 9, versículo 40 a 41, diz que os discípulos eram cristãos. Na verdade, não está a dizer que os discípulos eram cristãos. Está a dizer que aquele que der de beber água a um dos discípulos, portanto, aqui não há, ou seja, há um discípulo, sendo discípulo de Cristo, não é porque eles eram cristãos, não, mas sim eram discípulos de Jesus Cristo. Agora, se quiser que use, ou se quiser usar o nome de Cristo para se acomodar, leia Mateus 24, versículo 4 e 5. Vou responder, estou ainda dentro do meu tempo. Mateus 24, versículo 4 e 5. Rápido. Mateus 24, versículo 4 e 5. Mateus 24, 4 e 5. 4, 5 diz o seguinte. Sim. E Jesus então lhes respondeu. Tomem cuidado para que ninguém vos engane. Tomem cuidado para que ninguém vos engane. Eu digo isso, pois muitas pessoas virão em meu nome. Eu estou a dizer isso porque muita gente há de vir em meu nome. E dirão. Jesus. Sim. Eu sou cristão. Eles dirão que eu sou Cristo. Dirão que eu sou Cristo. E enganarão muita gente. E enganarão muita gente. E enganarão muita gente. Os que usam o nome de Cristo enganarão a muita gente. A Bíblia está a dizer que os cristãos, aqueles que dizem que nós somos cristãos, enganarão a muita gente. Está claro.